Pessoal, bom dia. Vamos iniciar esse vídeo aqui sobre acentuação gráfica. Primeiro nós vamos aqui ter uma questão que é no concurso da Escola Técnica em junho desse ano. Vocês vão dar uma pausa aí no vídeo e responder a questão, tá? No final do vídeo eu dou a resposta. Então, tratando de acentuação gráfica, a primeira coisa que a gente tem que entender que para a gente aprender a acentuação gráfica temos que aprender a fazer divisão silábica. A divisão silábica é fácil. Cada impulso de voz que você usa uma palavra, ele representa uma sílaba. Só você pronunciar as palavras aí, ó, coletividade, pública, soma, bem. Cada impulso é uma sílaba. Observar também, nós temos que entender qual é a sílaba tônica da palavra, quer dizer, aquela que a gente pronuncia com mais intensidade. Por exemplo, na palavra coletividade, que é dade, dá, pública, pu, tá? Então, de acordo com essa sílaba tônica, nós vamos classificar as palavras em oxítonos, paroxítonos e proparoxítonos. As oxítonas quando a última sílaba é a mais forte. Paroxítono, penúltima. Proparoxítono, até penúltima. Então, por exemplo, em oxítonos, eu coloquei aqui 3 exemplos: até, além, receber, e assinalei de vermelho aí a última sílaba que é a mais forte. Paroxítono, nós temos exemplo: médio, patrimônio, passivo. Proparoxítono, quando a antepenúltima sílaba é a mais forte, é a tônica. Exemplo: científica, gráfica, teórico. Aí um lembrete: todas as palavras para paroxítono são acentuadas. Se você souber classificar as palavras quanto à acentuação, quanto à sílaba tônica, você já vai saber que todas as paroxítonos são acentuadas. Você vai aprender apenas uma regrinha para as paroxítonos e os monossílabos. Vamos começar com as regras propriamente ditas. Monossílabo. Monossílabo, eles são classificados em átonos e tônicos. Os monossílabos átonos nunca são acentuados. Eles são pronunciados fracamente. Por exemplo, de, mas, se usa de uma preposição, máxima conjunção, usa artigo. E tônicos são acentuados monossílabos tônicos terminados em A, E e O. Então as palavras que vêm uma sílaba, seguido ou não de S, tá? As palavras que vêm uma sílaba e seguido ou não de S, que terminar em A, E, O, são acentuadas. Aí nós temos vários exemplos, tá? Já, gás, pá, pás, pé, pés, pó, pós, só. As oxítonas. Quais são as oxítonas que são acentuadas? São as que terminam em A, E, O, seguida não de S, as que terminam em e ens, e as oxítonas também que terminam em ditongo aberto, EL, EI e OI. Aí nós temos vários exemplos: haverá, poderá, aliás, português, através, se for, após, retém, obtém, em vez, através, aliás, convém, refém, parabéns, reféns. E terminado de tom, nós temos chapéu, anéis, hotéis, herói. São oxítonos terminados em tons abertos. As paroxítonas, vamos acentuar as paroxítonas, terminam em L, I, is, N, U, us, uns, R, X, an, ias, ao e aos. E também as paroxítonas que terminarem em ditongo. Na frente de cada letra nós temos aí os exemplos, tá? Por exemplo, terminado em L, amável, fácil, útil, contábil, júri, táxi, terminado em is, lápis, táxi, terminado em is, hífen, sêmen, próton, nêutron, em us, bônus, ônus, vírus, álbum, parabellum e uns, exemplo, e álbuns. Terminado em R, açúcar, fêmur, Marte, X, tórax, fênix, látex, imã, terminado em órfão, sótão, pode ser também órfãos, sótãos, tá? E também a gente acentua as paroxítonas que terminam em ditongo. No caso aí temos exemplo: água, cária, sério, competência, séria. Só lembrando que quando a palavra paroxítona for terminada em ditongo aberto, EI e OI, não tem mais acento, tá? Isso foi após a nova regra ortográfica. Então, antes, as palavras assembleia, ideia, heróico, jiboia,
era acentuada, hoje não leva mais acento. Também não se acentua paroxítones terminada em ens. Exemplo aí da palavra hífen. Para paroxítones já falamos anteriormente, todas as palavras para paroxítones são acentuadas. Temos aí alguns exemplos: créditos, jurídica, prática, político, econômica, típicos, ótica e código. Tem mais várias, tá? Outras palavras. Aconselho que quando vocês estiverem fazendo alguma leitura de um livro, alguma coisa, vocês vão observando as palavras acentuadas para que vocês possam captar melhor as regras. Nós já falamos ali anteriormente que as palavras oxítonas terminadas em ditongo, ei e oi, é acentuada também em el, né? Aqui eu não citei o el, mas também é o el. Por exemplo, anéis é uma palavra oxítona, termina em ditongo tônico, ei, anéis. Monossílabo dói, por exemplo, do verbo doer, é um monossílabo tônico, termina em ditongo tônico, oi. Tá? Antes da reforma ortográfica, os ditongos ei e oi eram acentuados, tá? Tanto nas oxítonas como nas paroxítonas. Depois da reforma, acentua-se apenas nas oxítonas e nos monossílabos tônicos, tá? Nós temos alguns exemplos aí: anéis, hotéis, herói. É uma observação importante: herói, palavra oxítona, mais o ditongo é acentuado. Já a palavra heróico, ou o ditongo aberto, oi, palavra paroxítona, não tem mais acento, tá? Aí observaçãozinha aí para chamar mais atenção: ditongos ei e oi recebem acento somente em oxítonas e monossílabos tônicos. Regra do hiato. Nós vamos acentuar o i ou u seguido ou não de s, tá? Quando ele estiver em uma sílaba, estiver separado em uma sílaba, ele ficar isolado na sílaba. Por exemplo, aí, ó, saúde, eu separei a sílaba aí, saúde, o está isolado. Faísca, ó, is está isolado. Juíza está isolado. Então você vê que aí, alguns exemplos embaixo aí: juiz. O juiz não tem acento, tá? Ele está em ato com a vogal anterior, mas é acompanhado da consoante Z. E a regra é, quando o i ou u estiver isolado, seguido ou não de s, tá? Então se ele vier seguido de outra letra, não se acentua. Um lembrete: para que haja acento, a segunda vogal deve ser i ou u, seguido ou não de s na sílaba, tá? O s tem que estar na mesma sílaba. Ele está sozinho ou seguido de s na mesma sílaba. Aí há umas exceções aí, ó. Eu coloquei aqui a nota, que é quando a emissão de voz. Quando você lê a palavra e tiver emissão de voz de 2 ditongos, essas palavras não são mais acentuadas. Isso também foi após a reforma ortográfica. No caso aí de baiuca, feiura, bocaiúva, boiuna. Temos várias palavras, tá? Então antes a palavra feiura é acentuada. Se você pronunciar aí, ó, vou voltar aí, baiuca, bai é um ditongo e o outro ditongo. Então há uma pronúncia do ditongo. Então quando houver a pronúncia do ditongo, essas palavras não levam mais acento. Também não se acentua o hiato seguido de NH. Então lembrando, né? O I, o sozinho, ou seguido de S, tá? Na sílaba. Também com relação aos regras dos hiatos, lembrar que esses grupos, ou, e, antes era acentuado, eles levavam a ser circunflexo no primeiro O ou no primeiro E. Agora, após a reforma, não há mais o acento, tá? Enjoo, voos, creem, leem, deem, veem sem acento, tá? Acento diferencial. Antes da reforma, nós tínhamos várias palavras que eram acentuadas, palavras iguais que eram acentuadas para diferenciar se era verbo, preposição. No caso, na palavra para, quando era verbo, tinha um acento agudo no primeiro A, e para, preposição, não. Agora, esses acentos também foram abolidos. Esses acentos permanecem apenas na forma verbal pode e pode. Pode, presente indicativo, e pode, pretérito perfeito indicativo, e também na forma verbal por, para diferenciar da preposição por. Quando
for verbo, pôr tem acento. Quando for preposição, não. O pôde no presente indicativo não tem acento. Pretérito perfeito indicativo tem acento. Aí eu faço mais um registro aqui, né, que os demais acentos foram abolidos. Por exemplo, para, verbo era acentuado, para diferenciar de para preposição. Você vê que eu risquei ali o para com acento. Pera, substantivo, era acentuado. Pera, tinha um acento agudo, verbo. E pera, per mais a não tinha acento. Isso era para diferenciar substantivo da preposição, ou melhor, substantivo, verbo e preposição. Após a reforma ortográfica, essas palavras não têm mais acento. Para, pelo, pela, pera e polo, todos sem acento. Lembrando também que a palavra forma, ela pode ser acentuada. Existem as duas formas que estão corretas, com acento e sem acento. Aí, os verbos ter e vir. Os verbos ter e vir na terceira pessoa do plural tem um acento circunflexo. Na terceira pessoa do singular não tem acento, tá? Então, ter e vir, terceira pessoa do plural, acento circunflexo. Terceira pessoa do singular não tem acento. Os derivados do verbo ter e vir, por exemplo, é como manter, entreter, intervir, provir, recebe acento agudo na terceira pessoa do singular do presente indicativo. Então você pode observar que são palavras oxítonas. E como a gente já vimos anteriormente, as palavras oxítonas terminadas em levam acento, né? Então os verbos derivados aí do ter e vir, na terceira pessoa do singular, tem um acento agudo, e na terceira do plural, acento circunflexo. Então embaixo alguns exemplos, eles mantêm, eles entretêm, eles intervêm, eles provêm, ok? Nas formas, os verbos acrescidos de um pronome oblíquo. Como é que você sabe, como é que a gente vai fazer para acentuar? A gente isola o pronome oblíquo, tá? Por exemplo, aí nós temos exemplo, beijá-la, puni-lo, traí-lo, distraí-lo, perdoá-lo, tá? Então, colocando aqui, ó, expô-lo, tem um acento agudo, circunflexo no O. Se a gente isolar expor, sozinho, expor, é uma oxítona terminada em O, tem acento. Punir, puni-lo. Se a gente isolar sozinho, punir, é uma oxítona terminada em I, não tem acento, a menos que esse participe de hiato. Nesse caso aqui é uma palavra oxítona terminada em I, não tem acento. Traí-lo, trair. Se você separar a sílaba de trair, ó, trair. Então o I vai ficar isolado, é um hiato, então ele leva acento, ok? Bom, aqui está a questão. A questão, ela é de um texto, ou na prova de um texto, e foi tirado essa parte do texto para fazer a questão. Mas o conteúdo está todo aqui, tá? Então você vê lá que ele fala lá, esse processo se repete 5, 6, 7 vezes, só para quando ela não consegue mais engravidar, e então é descartada uma máquina velha. Aí vai a explicação. A palavra destacada está lá que é para, está negritada. A palavra destacada corresponde ao verbo parar. Com o novo acordo ortográfico, esse verbo, quando conjugado na terceira pessoa do singular do presente do indicativo, perdeu o acento diferencial que o diferia da preposição para. Assim como essa palavra, outras palavras sofreram mudanças quanto à acentuação. Dessa forma, assinala a alternativa em que todas as palavras são acentuadas corretamente. Bom, aqui nós vamos fazer um processo de eliminação. Por exemplo, na letra A, pânico, pera, condômino, já fica claro aí, por exemplo, pera, que eu expliquei anteriormente que aquele acento diferencial foi abolido. Então, pera não tem mais acento. Então, letra A, eliminada. Colmeia, de tongo aberto, ó, mei, de tongo aberto, uma palavra paroxítona, terminada em de tongo aberta, não, mas se acentua. Colmeia agora é sem acento. Graúdo, se eu separar a sílaba de graúdo, graúdo, é um hiato, o U vai ficar sozinho na sílaba, então deveria ter acento. Também está errado, elimina-se a letra B. Vamos para a letra D. Chapéu, está correto, é uma oxítona terminada em El. Jiboia, oxítona terminada em tongo aberto, não leva mais acento. E feiura é aquela situação que a gente pronuncia dois ditongos, então não mais se acentua, tá? Que antes era fei, se você separar assim, vai fei, aí tracinho,
U, tracinho, Ra. Mais um progenitor de tom agora, feiura, feiura. Então também não tem acento. Letra E, enjoo. A gente elimina a letra E pela palavra enjoo, que né, esses grupos agora, ou, e, não tem mais acento, tá? Então a letra E também está errada. Então, correto é a letra C, compulsório, mausoléu, barbárie. Compulsório e mausoléu são palavras paroxítonas terminadas em ditongo. Mausoléu, oxítono terminado em el. Voltando na letra A, pânico e condômino, palavras para paroxítono. Comboio é um ditongo fechado, também não tem acento. Chapéu, está correto, jiboia. Linguística, palavra para paroxítono. Faísca, um hiato também está correto. Então, aqui a alternativa errada, ou correto, letra C. As demais estão erradas. Ok? Valeu, gente. Muito obrigado.